Artigo 241. As horas excedentes do horário normal de 8 horas serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base: as duas primeiras com acréscimo de 25% sobre o salário hora normal, as duas subsequentes com uma adicional de 50% e as restantes com uma adicional de 75%. Parágrafo único. Para o pessoal da categoria C, a primeira hora será majorada de 25%, a segunda hora será paga com um acréscimo de 50% e as duas subsequentes como de 60%, salvo caso de negligência comprovada. Artigo 242. As frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas como meia hora. Artigo 243. Para os empregados de estações do interior, cujo serviço de natureza intermitente de pouca intensidade não se aplicam os preceitos gerais sobre a duração do trabalho, sendo, entretanto, assegurado o repouso contínuo de 10 horas, no mínimo, entre dois períodos de trabalho e descanso. Artigo 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerados de sobreaviso e de prontidão para executar serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. Para primeiro considerar-se extranumerário o empregado não efetivo, candidato à efetivação que se apresentar normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerado só receberá os dias de trabalho efetivo. Parágrafo segundo. Considera-se sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Parágrafo terceiro. Considerado de prontidão o empregado que ficar nas dependências da estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Parágrafo 4º. Quando no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado houver facilidade de alimentação, as 12 horas de prontidão a que se refere o parágrafo anterior poderão ser contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de 6 horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de 1 hora para cada refeição, que não será, nesse caso, computada como de serviço. Artigo 245. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de 8 horas e deverá ser dividido em 2 turnos, com intervalo não inferior a 1 hora de repouso, não podendo nenhum turno ter duração superior a 5 horas, com um período de descanso entre 2 jornadas de trabalho de 14 horas consecutivas. Artigo 246. O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso não excederá de 6 horas diárias. Artigo 247. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Seção 6 das equipagens das embarcações da Marinha Mercante Nacional, de Navegação Fluvial e Lacustre, do tráfico nos portos e da pesca. Artigo 248. Entre as horas 0 e 24 de cada dia civil, o tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 8 horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. Para a primeira exigência, a exigência do serviço contínuo e intermitente ficará a critério do comandante e, neste último caso, nunca por período menor que 1 hora. Para o segundo, os serviços de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante, serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores de 4 horas. Artigo 249. Todo o tempo de serviço efetivo excedente de 8 horas ocupado na forma do artigo anterior será considerado de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o artigo 250, exceto se tratar de trabalho executado, a linha A, em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e no desempenho de funções de direção, sendo consideradas como tais todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo com responsabilidade exclusiva e pessoal.